aí esse período para vocês? Tudo certo? Foi agora só, gente. Foi agora. Eu tava. Acabou de mandar. Oi, gente, tudo bem? A gente vai já começar a nossa live aqui. A gente só vai dar uma guardada, esperar o pessoal, todo mundo entrar, para a gente começar a fazer o debate, porque o povo ainda deve estar entrando, né? Eu imagino e tal. Então, vamos aguardar um pouco aí, uns 3 minutos, uns Ainda deve estar entrando, 2 minutinhos aí. E aí, gente, como que tá esse período aí de... Como que tá aí para vocês? Se quiserem comentando. Rê, vou fechar a porta que tá dando pra ouvir o eco. Queria... Gente, o pessoal tá entrando ainda, então vamos aguardar um pouquinho, mas aí se vocês quiserem ir comentando e chamando a galera, esse debate é um tema importante, né? Tipo, a questão das mulheres e tal. Então a gente tem que debater isso sempre e também nesse momento agora, né? Então, vamos dar uma guardada aí só para o povo chegar tudo. Tá bom aí de ouvir? Tá, né? Tá tranquilo, né? Tava preparando as coisas aí pra live. Sugestão de livro. Esse aqui. Bem legal. Peraí que não tá dando pra mostrar direito, né? Ah, aqui assim, ó. Bem legal. Quem quiser ler. Oi, Maria. Tudo bem? Como tá as coisas no Paraná? O pessoal do Paraná aí assistindo a nossa live. E também minha amiga, pessoal do Rio de Janeiro. São Paulo. Oi, Flávia. Ela acabou de comentar. Apareceu Aê, aqui. Flávia. Eba. A gente só tá esperando um pouquinho, tá, gente? Pro pessoal ir entrando e tudo mais. Tudo bem também. Como vocês estão, pessoal? Fala aí enquanto a gente ainda não começa pra gente ir conversando. Aqui em São Paulo também. A situação aqui tá braba, São Paulo. Vocês estão me ouvindo bem? Aqui deu pra ouvir. Deu de ouvir legal? Tá. Sim. Aham. Aqui em Floripa, o mercado e as empresas, os comércios voltam a abrir segunda-feira, segundo o prefeito. Então, Nossa! aparentemente, a gente estava meio de quarentena, mas a construção civil já estava funcionando, as indústrias estavam funcionando normalmente aqui. E o telemarketing, né? Foi um setor que acho que não parou em nenhum lugar. E aqui também Aqui em São não. Paulo não parou também. A maior parte dos meus amigos faz telemarketing e um está trabalhando home office. Os outros estão tudo trabalhando na empresa mesmo, não pode trabalhar normal. O que eu ia perguntar mesmo? Aqui em São Paulo, o Dória falou que vai estender até dia 10 de maio a quarentena. Eles estão estendendo de pouquinho em pouquinho. O governador fez igual aqui. Eles acham que na semana seguinte o corona acaba. Daí eles vão dando uma semana e uma semana para ver, para testar a gente. É verdade.
Sim. Mas é isso. Tá entrando, o pessoal tá entrando. Oi, gente, tudo bem? A gente está aguardando vocês entrar para a gente começar o debate. Bem-vindos, gente. Espero que vocês gostem da nossa live. Oi, ABC. Que legal, a ABC tá presente. Um salve aí o pessoal da ABC. Luna. Ai, Luna. Oi, Tudo Luna. bem? Oi, gente. Oi, Rodrigo, tudo bom? Gente, o Rodrigo tá vendo a live, uma pessoa muito legal. Um salve aí pro Rodrigo, São Paulo. Salve, Rodrigo. O pessoal que tá entrando agora, a gente ainda não começou a falar da questão das mulheres, porque a gente tá esperando a galera entrar, porque sabe que demora uns minutinhos, às vezes conexão e tal. Então, enquanto isso, a gente tava conversando. Ó, 23, a galera tá entrando. Vamos ver quem tá. Eba! Olha, gente, a galera da Costa Rica tá assistindo. Dani Quesada, tudo bem? Oi, gente. A galera que tá vendo a transmissão tá escutando bem a gente? Tá travando o áudio, o som? Responde no chat ali. Tá, quando a gente começar, a gente vai desligar os microfones de quem não estiver falando para tentar diminuir esse problema do eco aí. Oi, Debbie! Eba, gente, que legal, é legal ver os comentários. Bom, tá tudo, gente. Ótimo. Legal, daqui a bem pouco tempo a gente vai começar. Minha mãe tá assistindo a live também. A Luna falou aqui que só a Maria tá sem eco, mas quando a gente desligar os microfones, o eco vai sumir. Quando cada um falar. Gente, só mais 2 minutinhos para a gente ver mais galera entrando e a gente já começa, tá bom? Vamos chamando a galera enquanto isso e tal, né? Um tema bastante importante para a gente discutir. Gente, só mais 2 minutinhos para a gente ver mais galera entrando e a gente já começa, tá bom? Vamos chamando a galera enquanto isso e tal, né? Um tema bastante importante para a gente discutir. Ô, mãe, eu não fico passando para não dar eco. Fica no quarto. Gente, só mais 2 minutinhos para a gente ver mais galera entrando e a gente já começa, tá bom? Vamos chamando a galera enquanto isso e tal, né? Um tema bastante importante para a gente discutir. Oi, ai, Ju! A Ju. Não dá eco. Fica no quarto. Vamos começando então, gente? Mais galera entrando, e a gente já começa, tá bom? Vamos chamando a galera enquanto isso.
Gente, vamos começando? Vamos. Tá. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Marina, eu sou aqui do Movimento Rebeldia de São Paulo. A gente está construindo aí as lutas e tal. E a gente queria fazer hoje essa live sobre a questão das mulheres, porque acho que é um tema que está sendo bastante falado e acho que é muito importante da gente discutir e tal. É, e assim, eu não sei se está todo mundo acompanhando, mas a gente vai estar fazendo uma série de lives. E o tema central da nossa série de lives é por que o capitalismo fracassou. Então a gente quer utilizar esse período aí para fazer essa discussão, né? Então, de por que o capitalismo fracassou. E assim, a gente aqui do Rebeldia, a gente acha que com esse negócio todo da crise do coronavírus e tudo mais, fica muito evidente a falência do capitalismo, né? Fica muito evidente como a vida dos mais pobres vale menos, como não vale nada, na verdade, dentro desse sistema. Então, tipo, a economia, como a gente vê, na verdade, ela é voltada dentro dessa sociedade totalmente para os lucros, né? É uma coisa caótica, é totalmente voltada para os lucros das grandes empresas e não é voltada para o bem-estar da humanidade, voltada para que todos tenham uma vida decente, todos tenham acesso à saúde decente, educação de qualidade, etc. É, então, acho que os exemplos que a gente vê bastante, estamos vendo aí de como está falindo mesmo, o sistema está em falência, é um fracasso o capitalismo. É o mesmo exemplo do Equador, aqui na América Latina, que é muito triste, né, a cena dos corpos e tal, e as pessoas não conseguem nem enterrar seus parentes, nem nada assim. Ou mesmo nos Estados Unidos, que é um país que todo mundo acha, tipo, o país, o grande, lá todo mundo tem uma vida boa, maravilhosa, mas na verdade a gente vê que o país que é meio que o centro do mundo, ele tá também tendo que enterrar as pessoas em covas comuns e tal, então uma situação que deixa muito evidente como que fica a situação nossa, né? Como que o capitalismo é um sistema que está falido. É, Então, assim, em relação às mulheres, isso também, a evidência fica grande. Tipo, a gente está vendo, acho que os dados, a gente deve estar, todo mundo deve estar acompanhando que os casos de feminicídio e violência doméstica dobraram no último período, de acordo com os dados que saíram recentemente, em relação ao ano anterior. Isso tem a ver com que a violência tem aumentado devido ao confinamento social e tal, né? É, e os governos não têm feito nada, não dão a mínima para a vida das mulheres, Bolsonaro, nem Dória, nem nenhum dos governos estaduais aí, nem no Brasil e nem no mundo. Então, em relação às mulheres, a gente sabe que também fica mais evidente com a crise do coronavírus como que o capitalismo está na falência. Então, a gente acha que nesse momento é muito importante a gente discutir isso, discutir a situação das mulheres, discutir a falência do capitalismo, estudar e pensar, na verdade, na construção de uma nova sociedade. E para a gente falar do tema das opressões, ele é muito importante. E é por isso que a gente queria pensar, a gente pensou em começar discutindo, e aí seria legal se a Júlia pudesse falar um pouco qual que é a relação do capitalismo com a opressão das mulheres, né? Que isso está ligado uma coisa com a outra? Então a gente acha que seria legal falar disso. Então, né? Bom, oi, gente. Eu sou a Júlia da Rebeldia, para quem está chegando agora, de São Paulo e tal. E eu acho que essa é uma discussão que a gente tem muito que fazer e que ela já vem sendo feita pelos revolucionários há muito tempo, que é como as opressões estão interligadas dentro desse sistema de exploração, que é o sistema capitalista que a gente vive, né? Uma das maiores revolucionárias que já existiram foi a Rosa Luxemburgo, tinha uma frase muito icônica que era: o capitalismo é um sistema de opressão e exploração. Por quê? É um sistema de exploração porque divide o mundo em duas classes, uma dona dos meios de produção e outra que vende a sua mão de obra e etc.
mais o sistema de exploração, porque ele utiliza das nossas diferenças, são o fato de nós sermos mulheres, negros, LGBTs, para conseguir explorar a gente cada vez mais. E opressões essas que ele até mesmo criou, né? A das mulheres é uma opressão mais antiga e etc., mas a opressão racial contra o povo preto, etc., vem de uma criação do próprio capitalismo, que é a escravidão, que ele utilizou para conseguir acumular capital e tal. E apesar de tudo isso, ele empregou essas ideologias dentro do período da escravidão, e mesmo após acabar a escravidão, ele continua disseminando as ideologias de inferioridade do povo preto, etc., para conseguir fazer com que a gente receba menos salários, etc. E ele faz isso de diversas maneiras, né? Uma dessas maneiras é impregnar essa ideologia de que brancos são superiores a negros, heterossexuais são superiores a LGBTs, dentro da nossa própria classe, né? Dentro dos próprios trabalhadores. Ele faz isso nas universidades, nas escolas, nos nossos ambientes de trabalho, mas não só isso, né? A gente vê que nesse último governo do Bolsonaro, até os próprios governantes estão soltando ideologias burguesas, transfóbicas, LGBTfóbicas, machistas. O Bolsonaro, semana passada, falou que as mulheres têm que ir trabalhar, mesmo nessa situação de quarentena, Covid-19 e tal, para prevenir uma violência doméstica, tipo, um discurso completamente deturpado. E a Damares falou que as meninas mais novas têm que parar de ter relações sexuais para prevenir doenças sexuais. O que é um absurdo, né? Porque o problema da de transmissão de doença sexual é uma falta de conscientização do governo, uma falta de prevenção na saúde pública, etc. Não um problema de liberdade sexual que as mulheres têm, etc. E é isso. E aí, além disso, esse sistema, né, a grande burguesia, os governantes utilizam disso não só para colocar a gente num papel inferior, mas também para dividir a gente, né? Então, ele divide a classe trabalhadora, ele faz com que a gente se odeie nos nossos ambientes de trabalho, dentro da nossa própria casa, para que a gente não consiga lutar junto com um inimigo em comum, né? Que é a própria burguesia, que explora a gente cada vez mais e tal. Então, para a gente é inútil essa opressão, assim, essa opressão que existe dentro da nossa classe, porque além dela ter sido colocada pela burguesia, ela é colocada para a gente não conseguir lutar contra eles, né? E especificando um pouco mais de como essa opressão ocorre com as mulheres, que a opressão das mulheres é uma opressão bem mais antiga, né? Marx e Engels já falavam que vinha desde da construção das classes, etc. Mas ela torna um papel agora no capitalismo muito mais brutal. Um exemplo disso é que as feministas liberais e tal, o reformismo, parou de usar esse discurso, mas eles usavam alguns anos atrás, falando que as mulheres, elas tiveram que batalhar para conseguir trabalhar, né? Elas não conseguiam trabalhar, elas tiveram que batalhar para conseguir trabalhar. Mas isso é uma mentira, porque as mulheres trabalhadoras sempre trabalharam. Desde que elas saíram dos campos, lá no feudalismo, para ir para as fábricas, elas sempre trabalharam. Nunca existiu isso da mulher trabalhadora precisar reivindicar o trabalho. O que existia era a mulher burguesa e reivindicar o trabalho, porque ela não podia trabalhar e tal, toda aquela estrutura patriarcal que a gente conhece do sistema feudal, né? Mas as mulheres trabalhadoras sempre tiveram que trabalhar. E aí isso causa várias coisas, né? Como a dupla jornada, a mulher, além de o discurso ideológico, faz com que ela tenha que trabalhar em casa, cuidar dos filhos, mas também tem que trabalhar sendo super explorada no seu ambiente de trabalho, né? E aí seria legal se a Mariela falasse um pouco mais sobre isso, sobre como funciona mais especificamente a exploração com as mulheres. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Acho que a minha luz não está muito boa, mas vou tentar aqui. Eu sou a Maria de Florianópolis, do Rebeldia. E aí eu vou começar falando um pouco sobre essas outras pessoas que também teorizaram, que também elaboraram sobre o papel da mulher, não só no processo revolucionário, mas também na luta de classes. Justamente porque a gente do Rebeldia entende que mais do que nunca esse é o momento de falar e de elaborar sobre as revoluções, né? Então tem várias pessoas falaram sobre isso, né?
passando de Lenin a Trotsky, enfim, a própria Rosa, que a Ju falou, mas tem duas pessoas específicas que eu vou querer apontar aqui pra gente, que é a Alexandra Kollontai e a Clara Zetkin. Eu vou começar falando um pouco da Alexandra Kollontai. Ela foi uma das lideranças da Revolução Russa, sempre elaborou sobre os direitos das mulheres, tanto antes quanto depois, durante a Revolução. Mas tem algumas elaborações dela que tem muito a ver com o que a Júlia falou agora, que acho que são muito importantes para nós marxistas, no que diz respeito à luta da mulher. Essa elaboração que a Júlia falou aí, da diferença, por exemplo, entre a luta das mulheres burguesas e a luta das mulheres operárias, proletárias, trabalhadoras, está num livro dela que chama A Mulher Trabalhadora na Sociedade Contemporânea. Inclusive, se vocês quiserem anotar, muito bom. E que vai desenvolver um pouco como é a vida das mulheres trabalhadoras, né, lá em 1908, um pouco antes, nas fábricas. Então, um pouco isso que a Ju falou, assim, além da jornada de trabalho dentro de uma fábrica, que era extremamente pesada, insalubre, com assédio, inclusive, dos administradores da fábrica, enfim, ao chegar em casa existia uma outra rotina, né, que era a rotina doméstica, que era a rotina da casa. Lembrando que nesse período, a maioria eram mães ou eram filhas que trabalhavam com as mães, né, porque, enfim, trabalhavam pessoas menores de idade e tal. Então, ela desenvolve, a Kollontai, essa ideia da dupla jornada, que é uma ideia que tem a ver com o capitalismo colocar sobre a vida das mulheres uma responsabilidade que, inclusive, faz com que ele lucre mais sobre a vida das mulheres. Eu vou ler rapidinho uma coisa que ela escreve no livro, que é: quanto piores as condições, quanto mais baixos os salários, quanto mais longa a jornada, mais se empregam mulheres. Ou seja, as mulheres estavam colocadas em um sistema de trabalho onde elas eram extremamente, e ainda são, lucrativas para o capitalismo e para o dono da fábrica. Por quê? Não existia o que existia, por exemplo, para as mulheres burguesas, né? Não tinha essa de escolher outra forma de viver. Essa era a forma de viver que estava dada. Então, elas iam se colocar à disposição de qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de serviço. Por que isso é importante? Né? E por que isso é importante para nós marxistas nessa análise da diferença entre as mulheres burguesas e as mulheres trabalhadoras, e principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente vê que são as mulheres trabalhadoras que estão morrendo, né? Ela fala, inclusive, o seguinte, que a questão feminina para as mulheres burguesas tem a ver com direito e justiça. E a questão feminina para as mulheres proletárias, trabalhadoras, tem a ver com ganhar pão. Ou seja, com ter um pedaço de pão. Isso é uma diferença qualitativa da vida das pessoas. A vida das mulheres trabalhadoras gira de uma outra forma. Veja, as mulheres burguesas queriam ter os direitos que os homens burgueses tinham naquela época. Por quê? Os homens da classe trabalhadora também não tinham direito à educação, a um monte de coisa, eram tão explorados. Ou seja, as mulheres eram ainda mais exploradas. Ou seja, ela deixa pra gente uma lição que é extremamente importante, que vai chegar à conclusão final, né, do socialismo, que é, mais do que uma questão de gênero, é uma questão de classe. Ou seja, nessa classe, da classe dos trabalhadores, existem diferenças, como a Ju colocou, existem milhões de diferenças. Mas essas pessoas continuam sendo exploradas, enquanto essa outra classe não. Então, ela chega a tal conclusão: só é possível que a gente seja livre, emancipada, as mulheres sejam realmente emancipadas em uma sociedade que não seja uma sociedade capitalista. Porque nós, na sociedade capitalista, rendemos um lucro a mais para o patrão, justamente porque ele utiliza dessa opressão para nos pagar menos e a gente trabalha mais e a gente ainda trabalha em casa. Ela coloca também uma coisa que é super interessante e que seria super possível de fazer no capitalismo, mas o capitalismo não vai fazer, que é o seguinte: ela diz, o Estado socialista deveria fazer de tudo para tirar o peso das costas das mulheres do serviço doméstico, que é uma forma de embrutecer, de deixar a gente sempre nesse lugar de servidão, etc. Como faria isso? O serviço doméstico, ao invés de ser individual, ele seria
coletivo, seria um trabalho de toda a sociedade, através de lavanderias coletivas, de cozinhas coletivas, creches públicas, enfim. O capitalismo pode fazer isso, mas o capitalismo não vai, porque essa responsabilidade quem cumpre é a mulher. E o capitalismo não precisa desembolsar dinheiro nenhum para isso. Ou seja, a mulher cumpre esse papel na sociedade, que é esse papel de cuidar do lar e de ser super explorada. Então, a conclusão política dela é de que só um sistema socialista poderia emancipar verdadeiramente as mulheres num sistema onde os nossos corpos não sejam objetos tanto sexuais quanto objetos de superexploração, né? Inclusive, se alguém quiser procurar, ela tem vários outros livros muito legais que tem sobre a nova moral sexual, comunismo e a família, que tem vários outros pormenores aí do tema de mulheres. E aí, para poder passar a bola para a Marina, eu vou chegar na Clara Zetkin, que tem, inclusive, que ajudou o Lenin, inclusive, num livro dele que chama Socialismo e a Libertação da Mulher, se eu não me engano, Emancipação da Mulher. Se eu estiver errada, depois eu corrijo. Mas que é a segunda elaboração mais importante para nós marxistas, que tem a ver com o papel revolucionário da mulher. Né? Se a gente falou isso tudo, que a gente tem todas essas opressões, que a gente é incumbida de toda essa superexploração, que a gente é tratada como um nada, um objeto, nós precisamos pensar que nós somos um sujeito muito importante da revolução. Né? E o próprio Lenin já falava um pouco isso, que as mulheres são, muitas vezes, até um elemento que pode mudar a revolução, né? Que pode avançar a revolução. Por quê? Porque tem a ver com esse lugar onde a gente ocupa também economicamente, etc. Então, o que ela fala junto nessa elaboração com Lenin? Que uma das maiores ideologias que podem impedir a Revolução Socialista é o próprio machismo. Ou seja, essa ideologia que é apropriada pelo capitalismo, como bem a Júlia colocou, para dividir a classe. Então, ele tem esse papel de dividir a classe. Então, se a Kollontai falou, pô, peraí, não é só uma questão de gênero, é uma questão de classe, dentro dessa classe, eles querem nos dividir. Que é isso. Dentro de uma classe, existem diversidades. E o capitalismo produz diversas ideologias para que cada um lute pelo seu quinhão. No fundo, a classe trabalhadora toda sofre a mesma exploração, as opressões são diferentes. Então, ela defende, inclusive, que para nós marxistas, trotskistas, que é um pouco que a gente defende no Rebeldia, e que é muito polêmico em vários debates de mulheres, que para a gente é essencial. Se essa luta contra o machismo não for feita pelos homens, ela morre em si mesma. E ela não consegue chegar a uma saída emancipatória para toda a classe, não só para as mulheres, para toda a classe. O machismo pode, inclusive, impedir a revolução socialista e a emancipação de toda a classe trabalhadora. Então, para a gente, esse é um dos elementos muito importantes. Ela, inclusive, lutou muito dentro da Internacional Comunista para impedir e lutar contra o machismo, porque o machismo é essa ideologia aí que é da burguesia e que não some de repente, né? Então é preciso lutar constantemente contra o machismo. Então, por fim, a conclusão tanto das duas, mais as conclusões de Lenin, Trotsky e outros teóricos importantes, é que ninguém é totalmente livre no capitalismo. Totalmente livre, emancipadamente livre, não é. Isso a gente pode ter certeza quando a gente sai na rua, quando a gente sabe que mesmo trancada dentro de casa o negócio ficou pior na pandemia, a gente sabe que não tem liberdade plena no capitalismo. E que essas diversas opressões nos dividem. Então, a única liberdade possível, verdadeira e emancipatória é o fim dessa sociedade de classes, dessa sociedade capitalista que utiliza dessas ideologias para nos impedir de destruí-la e para nos superexplorar. Mas para a gente não significa que a gente não tem que lutar agora contra o capitalismo, mas contra o machismo.
Inclusive, pelo que a Clara fala, é preciso lutar agora contra o machismo, inclusive dentro das nossas fileiras, inclusive com as pessoas que nós queremos aglutinar para poder acabar com o sistema. Então, é pelo contrário. Não, a verdade é que não dá apenas de lutar no capitalismo. Só lutar, lutar, lutar e ficar lutando, não vai adiantar, porque uma hora eles vão retirar tudo. Nós precisamos de uma luta maior do que só a luta cotidiana no capitalismo, que é a luta por uma outra sociedade, né? Então, por que a gente fala tudo isso, assim? Porque agora por agora, e por que trazer essas lembranças é importante? Agora por agora é um momento importante de pensar, né? Na revolução. É um momento importante de pensar nessas diferenças. É um momento importante de pensar em como organizar a classe diante de um capitalismo como é a nossa série, fracassou, né? Fracassa, mostra cada vez mais que fracassa. Então, todas essas polêmicas de a luta agora, não luta, 880, espero então o socialismo vir, ou só fica lutando dentro do capitalismo e tal, é uma polêmica grande, né, na pauta de mulheres, e que tem a ver com uma confusão aí, sobre uma confusão de marxismo, stalinismo, enfim, que eu não vou entrar muito, eu vou jogar a braba para a Marina, e a Marina destrincha isso daí para vocês. Maria lançou a brava aqui para mim, lançou a polêmica. Então, gente, uma das coisas que a Maria falou, que eu acho que é muito importante, é a gente conhecer mais profundamente os teóricos que falam bastante da questão das mulheres, né? Alexandra Kollontai, que foi uma mulher revolucionária, que esteve à frente ali na Revolução Russa, Clara Zetkin e também muitas outras que estiveram presentes aí ao longo da história, né? E acho que para além da gente conhecer as questões teóricas, é bom a gente também saber como, ao longo da história, né, como que se deu esses processos. Eita, meu gato, gente. Esses processos de luta revolucionária. Desculpa, gente. De luta revolucionária. E eu queria falar de um processo antes, de um processo que é a Revolução Russa. Porque a Revolução Russa foi muito importante para as mulheres, né? E aí eu queria falar um pouco dessa questão da Revolução Russa, que foi, na prática, né, um movimento, uma coisa aí que deu avanço para as mulheres que hoje no Brasil, do século XXI, a gente não tem. Né? Então, tipo, primeiro, assim, uma coisa que a Maria colocou ali na fala dela, mas que na Revolução Russa se esteve muito presente, foi a participação das mulheres, né? Na verdade, as mulheres estiveram muito em linha de frente na Revolução, na participação no processo revolucionário, enquanto soldados, enquanto mulheres trabalhadoras, e elas tiveram um papel essencial aí para que a Revolução ela fosse vitoriosa. E esse já é um aspecto que a gente tem que falar, que ele é muito importante. E depois da Revolução, a gente teve conquistas que foram muito importantes para as mulheres. Eu queria citar aqui algumas. Primeiro, falar das conquistas jurídicas, né? Porque a Rússia era um país que era muito atrasado, muito atrasado mesmo, em relação às leis e tal. Então, primeiro, assim, as questões jurídicas que logo após a Revolução elas mudaram, né? Que eu acho que também foram importantes. Primeiro, todas as leis que colocavam a mulher numa situação de opressão foram anuladas, abolidas. Então, por exemplo, a mulher começava a ter direito ao divórcio, igualdade de direito em relação aos homens. Em 1918 entrou em vigor um novo Código Civil, que a mulher, que o marido não podia impor mais à mulher seu nome, nem seu domicílio, nem sua nacionalidade. Em 1920, as mulheres elas conquistaram direito ao aborto legal, isso na Rússia, tipo assim, na Rússia, e hoje a gente olha aqui no Brasil, por exemplo, século XXI, 2020, não é legalizado, então
há 100 anos atrás, o aborto se legalizava num país que era muito atrasado, como a Rússia, e várias conquistas jurídicas, né, que foram importantes para tirar da lei a inferioridade das mulheres. Mas, assim, a gente sabe que para isso, a questão das leis não é só o que vai acabar com a opressão, né? A gente sabe que a opressão das mulheres vinha de muito tempo e era um negócio que estava muito arraigado na sociedade. Então, ela não ia mudar de um dia para o outro só se mudasse as leis ou só se mudasse, ou só com a mudança rápida, assim. Então, na verdade, com o desenvolvimento das coisas, o que os revolucionários queriam era especialmente aquilo que falava a Kollontai, que a Maria colocou, que é de tentar libertar a mulher do atraso e da opressão do serviço doméstico, da opressão familiar, que ela era oprimida há muitos séculos, né? Então, eles queriam colocar a mulher cada vez mais como uma parte pública a serviço público da sociedade, assim. Então, uma tentativa de fazer isso de forma concreta era através da construção das lavanderias, cozinhas, creches, escolas públicas para que as mulheres saíssem da opressão da família, do lar, e tudo isso fosse feito, na verdade, pela sociedade, né? E não pelas mulheres individualmente em suas casas. Então, e aí tinha muito incentivo à participação das mulheres, tanto na vida política, tipo, da construção da nova sociedade, as mulheres enquanto protagonistas disso, né? Que era uma sociedade nova que estava se gerindo ali naquele momento, e também da vida, tanto política, mas também do trabalho, de ser parte ativa daquilo. Então, para tentar livrar anos de opressão que sofriam as mulheres e que se enfrentavam as mulheres na sociedade. Então, isso, né? A gente vê que, na verdade, era preciso várias políticas e que com a revolução eles não iam vir de um dia para o outro o fim da opressão à mulher. Na verdade, é uma coisa que precisava ser construída e batalhada diariamente pelos revolucionários e na tentativa de realmente mudar e acabar com a situação de opressão, né? Enfim, eu acho que esses processos é muito importante para a gente porque mostra um pouco como um processo revolucionário pode ser importante, pode trazer mudanças profundas numa sociedade, né? E aí, o que a Maria perguntou, que era por que existe muita polêmica, né, sobre isso, de que se os marxistas falavam ou não da questão das opressões das mulheres, se não tinha nada a ver com a luta dos socialistas e tal. E aí, falei da Revolução Russa e queria entrar agora de que porque hoje a gente muitas vezes tem essa visão de que a luta das mulheres contra a opressão não tem nada a ver com a luta pelo socialismo ou pela revolução. E isso tem, na verdade, não é uma coisa que veio do nada, esse pensamento, mas é uma devido a fatos históricos que aconteceram aí, que fizeram com que existisse essa visão, especialmente nas lutas aí, a gente vê bastante isso dentro do movimento estudantil e tal. Primeiro, né, depois da Revolução Russa e tal, teve um processo aí que também é muito estudado, que é o processo de burocratização, encabeçado especialmente pelo Stalin, né? Isso foi acabando com os soviets, que eram os conselhos onde podia ter a democracia dos trabalhadores sendo construída de fato. E com o avanço desse processo de burocratização, vários direitos, como eu falei, que tinham sido conquistados pelas mulheres foram retirados. Direitos importantíssimos. Então, mesmo essa questão do aborto, que tinha sido legalizado em 1920, o Stalin, ele volta atrás e é contra totalmente o aborto. Eu vou ler um bagulho aqui rapidinho para vocês, gente, sei que lê chato, mas rapidinho, só o que o Stalin falava. O aborto, em 1936, o Stalin declarava: o aborto que destrói a vida é inadmissível em nosso país. A mulher soviética tem os mesmos direitos que o homem, mas isso não a exime do grande nome dever
grande nome dever que lhe atribui a natureza, de ser mãe, de dar à luz. Então, Stalin falava isso, então retirou o direito, por exemplo, às mulheres da questão do aborto, que a gente sabe que é um direito importantíssimo de poder fazer abortos legais, seguros, gratuitos, direito ao próprio corpo da mulher, direito à sua liberdade e tal. Então, é um direito muito importante, para além de ser uma questão de saúde pública também. Então, foi retirado. E, além disso, nossa, gente, meu gado de novo, o gato. Para além disso, o Stalin colocou um negócio assim, a mulher heróica, que seria incentivar as mulheres a ter, por exemplo, 5 ou 6 filhos, e a mulher gloriosa seria aquela que tivesse mais de 10 filhos. O que isso significa na prática? Que, na verdade, ele estava empurrando as mulheres de volta para a vida do lar, né? Na verdade, todo aquele esforço que eu falei no início, da gente tirar a mulher do lar, de colocar a mulher na vida pública, de colocar a mulher como construtora da nova sociedade, tudo isso estava se retrocedendo com esse negócio de mulher gloriosa, mulher heróica, tem que ter 10 ou mais filhos. Então, todos esses direitos das mulheres, eles foram sendo retirados e com muito retrocesso. Então, na verdade, foi graças à política do stalinismo, que foi uma política de contra-revolução, na opinião aqui nossa, que existe hoje uma visão de que a questão das mulheres não tem nada a ver com o socialismo e tal. E a gente aqui do Rebeldia está querendo fazer essa discussão para falar, na verdade, isso é mentira, na verdade tem a ver com uma contra-revolução que foi que o Stalin fez na época da Rússia e tal, da Revolução Russa e tal. E assim, essa experiência da Revolução Russa, mesmo com todos esses retrocessos, foi um negócio muito grande, muito importante, que a gente tem que estudar mesmo e se apropriar. E assim, o que muita gente também não conhece e tal, mas é que o próprio dia 8 de março, que há pouco tempo a gente estava aí, ainda não tinha pandemia, tanto a gente estava lá na rua e tal, todo mundo na rua lutando pelos nossos direitos. O próprio 8 de março, na verdade, tem a ver com a luta das socialistas que colocaram esse dia aí como uma data internacional de luta das mulheres trabalhadoras, né? Não é uma data que veio da feministas liberais, feministas burguesas, nem nada assim, é uma data que veio do seio da luta dos socialistas. Enfim, falei tudo isso, falei pra caramba, né? Imagino que o povo deve estar bem cansado. Aí a gente estava. O que eu queria falar um pouco assim, pensando assim, voltando um pouco para os tempos atuais, de crise do capitalismo, que aumenta a violência contra as mulheres, que o desemprego e as condições de vida afetam especialmente as mulheres, e a partir dessas teorias e experiências históricas, queria que a Júlia falasse um pouco onde que então é o lugar que tem que estar as mulheres jovens e as mulheres trabalhadoras agora, no momento agora. Não, eu acho que é isso que a Mari falou, assim, a gente está vivendo um momento do país e do mundo que mostra todos os problemas muito encarnecidamente, assim, cruelmente na nossa cara, de como o sistema ele já não serve mais, né? Não serve mais os trabalhadores, não serve mais as mulheres, nunca nos serviu, né? Mas ele se mostra cada vez mais impotente para conseguir dar qualquer saída dentro do sistema que a gente vive. Então, mesmo, claro que a gente tem que lutar pelo aborto legal, pelos salários iguais, pelo fim da opressão das mulheres, mesmo dentro desse sistema, mas com o intuito de construir uma sociedade nova, de construir uma sociedade que nós, trabalhadoras, conseguimos ser líderes para desenvolver nossas tecnologias, para desenvolver nossa ciência, para que a gente consiga construir um mundo novo mesmo. E as mulheres jovens, assim, principalmente, e a gente discute bastante isso, né, e principalmente agora com o corona, se mostra mais barbárica essa situação com elas, porque mulheres que sofrem violência, por exemplo, dentro de casa, jovens que vão sofrer violência
sexual, até por parentes, por pais, etc. A gente estava vendo umas pesquisas que 70% dos casos de violência sexual que acontece com jovens por pais, por parentes, etc., vão estar mais expostas agora, né? Porque elas ficam em casa, os hospitais que tratam e auxiliam meninas que sofreram violência sexual vão estar fechados agora na quarentena. Então, são várias situações, e essa situação do corona mostra como o capitalismo ele não está preparado para lidar com uma situação dessa. Então, se ele já tivesse preparado, se o Bolsonaro tivesse entendido, né, que óbvio que isso não ia acontecer, mas que o corona ia prejudicar a vida dos trabalhadores, ele ia soltar diversas políticas que iam fazer com que os trabalhadores conseguissem viver normalmente dentro da sua vida cotidiana, sem que o corona destruísse, como está destruindo toda a economia mundial, toda a vida dos trabalhadores e tal. E aí eu acho que é isso, sobre isso que a Mari falou, né? Da onde a gente tem que estar agora, onde nós mulheres jovens, os homens jovens também, os homens da nossa classe, as mulheres da nossa classe, tem que estar para combater com esse sistema e a gente dá uma saída, assim. A gente tem um programa, a gente tem uma política, a gente está conversando sobre isso com vocês agora, sobre o que a gente acha da conjuntura, sobre tudo que está acontecendo no mundo, e a gente do Rebeldia, e a gente constrói isso para que a gente consiga construir uma juventude de mulheres, de homens, que consigam dar uma saída, que dão uma saída, que a gente está tentando dar uma saída para esse sistema que já não está mais servindo mais para a gente. Que a gente se organize, que a gente lute entre nós mesmos, entre nós trabalhadores, contra as opressões que a gente causa uns aos outros, para que a gente consiga construir organizados uma nova sociedade, né? Vai falar um pouco, Mari? Fala aí, Maria. Então, eu queria ver se tinha alguma pergunta, se alguém tem alguma questão. Gente, vai soltando perguntas aí. Sobre o corona, sobre o que a gente pode fazer nessa situação. Eu acho, a Mandy mandou, não foi uma pergunta, mas ela mandou uma afirmação, que eu acho que é importante colocar também no que a Ju acabou de dizer, assim, né, sobre como o capitalismo não consegue dar essas coisas mínimas que a gente precisa, né, ele poderia, mas ele não dá essas coisas mínimas que a gente precisa, e como, por exemplo, né, hoje por hoje, na pandemia, se aprofunda cada vez mais a violência contra a mulher, né? Enfim, não tem para onde ir, não tem como pedir ajuda, tem diversas questões. Mas há muitos anos, nenhum governo investiu realmente na política para as mulheres, né? Não investiu realmente na política contra a violência, né? Se eu não me engano, o PT deu 0,10 centavos ou 15 centavos por mulher, não consigo me lembrar agora, mas, gente, centavos, não se dá centavos. 0,25. 25 aí, ó. Mas centavos não se dá centavos para combater algo que é tão enraizado na sociedade, né? E aí a gente chega no momento atual de pandemia e no momento em que a gente tem um governo que, além de não dar 0,25 centavos, ele incentiva a violência, incentiva o machismo, incentiva a LGBTfobia e põe a Damares como a pessoa que vai abrir a pasta de mulheres, né? Então, as últimas começou aí a live com a Marina falando um pouco disso, a Júlia, e eu acho que é importante pontuar isso, porque já há tempo que o Brasil, por exemplo, aqui em Santa Catarina, onde eu vivo, acho que talvez depois de São Paulo, seja um dos estados com maior número de violência doméstica, né? Então, as violências que acontecem dentro de casa, né? E o governador aqui é do PSL. Então, o que está colocado para a gente, eu acho, além de toda essa discussão da necessidade do socialismo e da necessidade, a necessidade de que nós tivemos 13 anos de um governo popular, nós temos um governo agora da extrema-direita, com vários traços autoritários, bonapartistas, né, muito autoritários aí,
Ou seja, nem o menos pior que as pessoas dizem como o menos pior, nem o pior vão ter uma solução para as mulheres, porque na verdade a resposta não vem só dos governos, né? Acho que isso é uma coisa importante de ficar explícita, né? A gente acabou de receber uma pergunta aqui, né? Em relação às mulheres negras, como Rebeldia vê a situação delas hoje durante a epidemia do coronavírus? A gente tinha feito essa discussão. Tá travando, gente. Mari? Então, acho que travou um pouco a Maria aqui, mas eu vou responder a pergunta. A situação vai ser cada vez mais precária, né? Se a gente pensar que as mulheres negras comportam, não coincidentemente, né? Eu tinha falado um pouco no começo da minha fala que vem de um processo histórico da escravidão, toda a questão social. Não coincidentemente, as mulheres negras estão nos postos de mercado mais precarizados, que tem mais reconhecimento do governamental. Então, por exemplo, boa parte do telemarketing que continua funcionando normalmente, mesmo nesse período de quarentena. E o Bolsonaro não dá nenhuma saída para isso. E o Bolsonaro não dá nenhuma saída, né? Então as coisas continuam funcionando normalmente, os trabalhadores de telemarketing continuam funcionando normalmente. Boa parte dos trabalhadores de telemarketing são mulheres negras, mas também as próprias trabalhadoras das fábricas, que constituem boa parte, mulheres negras, que continuam trabalhando normalmente, vivendo o seu cotidiano novamente. Mas também relacionado à violência, a maior parte das mulheres que sofrem violência sexual e não tem auxílio governamental para dar saída para isso, são mulheres negras também, né? Então, a situação se torna mais precária ainda, porque, como eu falei, os hospitais, eles vão estar fechados e as mulheres da periferia, que constituem uma parte de mulheres negras, não vão ter saída para as delegacias das mulheres também, que são muito poucas aqui em São Paulo, não vão conseguir encontrar uma saída para essa situação, agora que os hospitais não estão fechados e elas não vão ter como lidar e nem denunciar essa violência que elas estão sofrendo, né? E é isso, assim, isso se intensifica ainda mais com as mulheres jovens, que são as mulheres que têm mais, que sofrem mais violência sexual, que sofrem mais estupros, também por falta de segurança pública, né? E a gente entra na questão de novo dos bairros periféricos, que constituem a maior parte da população negra, e que não tem nenhum tipo de segurança pública, não tem nenhum tipo de auxílio governamental. Então, por questões econômicas, mas também questões ideológicas, as mulheres negras sofrem cada vez mais e nesses momentos de crise, e o corona é um momento de crise bem evidente, elas sofrem ainda mais esse processo de precarização que o capitalismo vem fazendo, assim. São o setor mais oprimido possível, assim, tipo, dentro da questão econômica. Então, é isso, assim, a gente tem que dar saída para essas mulheres, saídas políticas e tal. As meninas, por exemplo, que estão... As saídas do governo, tem muitas, né? O jornal do PSTU dá uma lista de saídas para a situação do coronavírus e etc. Mas a gente conversou algumas também, e, por exemplo, as meninas que sofrem violência dentro de casa deveriam ter outro acesso à moradia que não fosse a própria casa, para conseguir fugir desse ambiente que seja nocivo e tal. Então, acho que é isso. Oi, Maria. A Luna fez uma pergunta bem difícil, não, mas é muito legal essa pergunta. Como pensar também a ideia de gênero no comunismo, propriamente, para além do socialismo, o que seria a emancipação da mulher no comunismo? Ai, o meu gato, gente. O gênero passa a ser determinante ou deixa de existir? Bom, assim, eu penso que. Não sei se vou saber responder essa pergunta direito, acho que é um tema muito importante para a gente aprofundar, estudar e tal. Eu penso que, assim, o socialismo, como ele é uma transição para uma sociedade comunista, ele vai cumprir um papel de. Eu acho que, como eu falei
na minha parte, o socialismo não é que a gente faz uma revolução no dia seguinte, as opressões acabaram e a vida é bela e tal. É uma coisa que tem que ser construído, né? Que tem que ser batalhado pela sociedade para que de fato chegue um dia que não exista nenhuma forma de opressão, isso seja uma coisa totalmente do passado, tá? Uma nova sociedade de fato. E eu penso que no comunismo, como não existiria nem sequer um Estado, eu acho que tudo isso deixaria de existir. Então, realmente, a gente viveria numa sociedade onde a gente poderia ser quem a gente quiser e não existiria rótulos, eu acho, vamos dizer assim. Não sei se essa é a palavra certa, tá, gente? Não sei se é muito uma boa palavra, mas acho que vocês entenderam um pouco o que eu quis dizer, assim. Eu acho que de fato seria uma coisa onde poderíamos ser realmente livres, né? Como tem uma frase da Rosa Luxemburgo que fala isso, onde seríamos social. Eu vou pesquisar a frase aqui certinho e aí eu mando aí. Mas acho que seria mais ou menos isso. Se vocês quiserem falar, meninas. Outra pergunta aí. Posso tentar responder essa, então. Lê aí. Os processos de lutas, né, que estavam acontecendo antes do corona e como a gente vê, então, esse processo da juventude precarizada e como eles vão surgir, né? Primeiro, os processos de luta que estavam acontecendo anteriormente, né? Eu acho que a gente pode começar aí de uma juventude, e aí majoritariamente as mulheres e os LGBTs aparecem na frente, né? Nessa linha de frente já desde 2013, né? Nas lutas enfim, pela melhor qualidade de vida, etc. Mas eu acho que tem outras lutas que especificam muito bem, assim. Por exemplo, a própria Primavera Árabe, o Levante das Mulheres, a Greve Internacional de Mulheres, né? O que nos coloca uma perspectiva aí de também entender que a luta ela é internacional, assim, né? Agora, sobre a juventude precarizada, eu acho que é bem, bem importante essa pergunta, porque hoje por hoje, quem está colocando a cara a tapa hoje, quem está trabalhando em meio à pandemia, majoritariamente são os jovens, né? Então, nos próprios telemarketing, nos próprios supermercados, né? Que a maioria são jovens LGBTs, mulheres, eu acho que não tem como a gente dizer exatamente o que vai acontecer, né? Mas o que dá de prever é que já desde, por exemplo, do Chile, há um levante da juventude, né? Então, a juventude será o setor mais prejudicado, porque a gente não tem hoje previdência, assinaram ontem a carteira verde e amarela, né? E a gente está nos piores postos de trabalho. Então, o que está colocado para a gente é unicamente derrubar esse sistema, né? E poder organizar um levante contra esse sistema. E ele não é impossível, né? Como muitas pessoas pensam que pode ser impossível. O Chile foi um grande exemplo disso, né? As próprias lutas na América Latina, os levantes na América Latina, não só imageticamente, mas como a gente via as mulheres na linha de frente também, né? Porque além de mulheres, muitas de nós são mães, muitas de nós somos mães muito novas, muitas de nós temos que manter a nossa família, mesmo jovens. Então, o que está colocado é a juventude que não tem nada a perder, assim, né? E é a juventude que precisa construir uma nova sociedade para transformar as formas de exploração, né? Acabar com as formas de exploração. Tem mais uma pergunta que acho que a Ju pode, não sei se o João botou ela para cima. João. Tem uma outra pergunta que desceu ali, gente. O que, como mulher negra e pobre, pode lutar contra o feminicídio na favela? Eu acho que, além do que o governo pode fazer para que o feminicídio diminua, né, as políticas de assistência às mulheres que estão sofrendo a violência doméstica,
nós fazemos muito essa discussão, né, de como os trabalhadores, eles têm que, além de os trabalhadores têm que se organizar e aí para lutar contra o sistema, etc., as mulheres, elas também têm que se organizar para lutar contra as opressões que acontecem dentro dos seus ambientes familiares, seus ambientes de trabalho, etc. É muito difícil combater a violência sozinha, né? Tipo, uma mulher sozinha dentro do seu ambiente familiar vai ter muita dificuldade de conseguir lidar com a violência doméstica, que resulta no feminicídio e etc. O feminicídio dentro de casa, tipo, também tem o feminicídio da rua, né, os estupros, etc. Mas a saída, assim, é as mulheres se organizarem dentro dos seus próprios bairros, se organizarem dentro da periferia, para elas conseguirem discutir políticas e ações que elas mesmas possam tomar, junto com outros homens trabalhadores que queiram barrar toda essa violência doméstica e essa violência que acontece com as mulheres, para elas conseguirem lidar com as situações e tirar políticas juntas para como lidar com aquela situação dentro dos seus ambientes familiares e tal, porque individualmente a gente não consegue achar saída para essas situações, realmente. Assim. A gente pode exigir do governo, mas a gente exige também do governo em conjunto, lutando juntos e também dentro das nossas comunidades, tirando políticas para os nossos bairros, tirando ações para nossas comunidades, para que a gente consiga sair e tirar as mulheres dessas situações que são horríveis, né? Só complementar o negócio, o Movimento Mulheres em Luta, ele estava tentando lançar uma campanha agora nesse momento, de que, bom, a gente sabe, né, qual que é que é isso, que os dados da violência têm aumentado, né, e que, na verdade, tipo, a gente sabe também a situação que é muito difícil as mulheres que denunciam terem uma política efetiva que vai tirar elas da situação de violência, a gente sabe muito bem como é essa situação, então o Movimento Mulheres em Luta está pensando numa campanha de que, por exemplo, a gente sabe que caso a gente ouça um caso de violência do vizinho, ou a gente saiba de alguma coisa que acontece no vizinho, ou na rua, ou qualquer lugar assim da nossa região, iniciar uma forma de começar a gritar, de dar uma para que aquela violência não aconteça, tipo, não consiga acontecer sem algum constrangimento, sabe? E para tentar, tipo, mobilizar toda a vizinhança para que aquele caso de violência que esteja acontecendo ali não continue e tal. Isso aconteceu em alguns lugares, né? Eu acho que lá para muitos anos atrás, lá na Índia, as mulheres tinha muito caso de estupro e as mulheres, quando sabiam que uma menina estava sendo estuprada, começavam a apitar todas e aí organizavam uma autodefesa, assim, bem, bem importante. E aí, gente, mais perguntas? Tem mais perguntas? Coisas que vocês querem que a gente fale. Aí, salve PSTU de Argentina, da hora. Uhul! Saudades. Felipe tá pedindo para indicar livros, Maria. Oi, então, acho que além daquele primeiro que eu indiquei, tem que é o trabalho da mulher na sociedade contemporânea, tem a nova moral sexual, e tem um que é super interessante, que é comunismo e família, e que tem a ver com a libertação da mulher das tarefas domésticas, enfim, das quais são colocadas. E um que eu citei também, é porque ela tem muitas obras, mas muitas são, às vezes, discursos, enfim, de alguns momentos e tal. E tem esse do Lenin, que é muito interessante, que é a emancipação da mulher no socialismo, que tem, no fim, um capítulo só com a Clara Zetkin. Então, ele é bem interessante também. Mas eu posso depois mandar ali nos comentários, assim, alguns. Deixa eu indicar dois também. Um que eu até li agora, peraí que tá de fundo. É esse aqui,
Combater o Machismo para Unir a Classe, que acho que tem informações bem importantes e tal. É R$ 10, só bem baratinho. E tem um outro que é bem legal, que fala sobre esse negócio das mulheres da Revolução Russa e tal, que chama Mulher, Estado e Revolução. Ele é mais ou menos assim, ele é meio dessa grossura e tal, mas ele é bem detalhado, assim, tem bastante coisa legal. É bem legal mesmo. Tem Mulheres Trabalhadoras e o Marxismo também, É. que também é bem legal. Aí, galera, o pessoal lá da Costa Rica tá mandando um salve, viu? A gente é internacional. Ai, que legal, que da hora. O pessoal da juventude lá da Costa Rica também diz que tá com a galera do Rebeldia aqui do Brasil. Legal, Aê! né? Uhul! Ó, aqui a Luna tá falando. Mulher, Estado e Revolução. Então, esse daqui, esse eu já li, é muito legal. Eu acho que esse é bom, porque ele traz muito detalhes, assim, é muito embasado mesmo, traz dados históricos que é muito bom, que fala bastante sobre esse período pós-revolução, então as dificuldades que estava tendo na Rússia, por ser um país também muito atrasado e tal, e essa discussão que a gente fez das, dessa coisa de libertar a mulher da opressão familiar, da opressão do lar e tal, mostra um pouco na prática como que a galera, como que os revolucionários, como que as mulheres do Partido Bolchevique estavam tentando acabar com a opressão da mulher mesmo, e mostra também as dificuldades, né? Porque ao mesmo tempo você está tentando ali, revolução, você está tentando consolidar um Estado novo e tal, então é muito legal esse livro, eu acho que vale a pena. Mulher, Estado e Revolução, da Wendy Goldman, que a Luna falou aí, da Boitempo. Oi, Uruguai! Aê, saudações do Uruguai, uhul, viva! Povo do Uruguai, América Latina, uhul! Bom, vamos E aí, finalizar? galera, é isso? Acho que é isso. Ô, gente, a gente queria agradecer, em nome do Rebeldia, todo mundo que participou da live. Eu acho que as perguntas foram bem legais. Também a participação de todo mundo aí dos outros países também. Eu acho que é um tema que a gente vai voltar sempre a discutir. A gente falou um pouquinho, mas ainda tem muita coisa que a gente pode discutir. E acho que é muito importante. A gente quer chamar todo mundo que está ouvindo a vir conhecer melhor nossas ideias do Rebeldia. Num momento como esse agora que a gente está vivendo, é muito importante a juventude se organizar, porque a gente não tem nada a perder, né? A gente não tem nada a perder. Olha como as coisas estão falindo, fracassado o capitalismo. Então, a gente quer chamar todo mundo para vir conhecer o Rebeldia, se organizar também com a gente contra o machismo, contra qualquer forma de opressão. E aproveita, gente, e curte as nossas redes sociais, acho que é Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, etc. E é nóis. Vocês querem dar um tchau aí, meninas? Falar alguma coisa aí? Gente, não, eu quero agradecer também, que nem a Mari falou, e agora nesse momento que a gente não está podendo sair nas ruas para lutar contra os nossos direitos, a gente tem que tentar lutar do máximo, do melhor jeito possível, assim, dentro dessa situação. Então, eu acho que os panelaços foram uma coisa muito legal que aconteceram, e eu acho que tem que voltar a acontecer cada vez mais, e a gente continuar fazendo esses debates online, ao vivo, com as pessoas que a gente conhece, sobre toda a situação que está acontecendo agora no país, que é muito importante. Tchau. Tchau, gente. Para concluir, então, com as meninas, obrigada também todo mundo, foram ótimas perguntas. E acho também que é isso, assim, a gente está numa situação complicada, mas uma situação que nos coloca a aprofundar cada vez mais a necessidade desses debates e a necessidade de aprofundar uma outra saída, uma saída socialista, uma saída para uma nova sociedade, porque essa não nos responde. Vários comentários falaram isso, né? Então, leiam os livros que foram indicados, inclusive, pelas pessoas do chat. E também acho que é importante dar uma olhadinha no movimento Mulheres em Luta, para ver as iniciativas que o movimento está tendo também ali.
nesses momentos em que a violência aumenta também e que as mulheres também estão expostas aí nos piores postos de trabalho. Então, eu também estou ansiosa pela próxima live do Rebeldia. E tchau, gente.